Bom dia a todos. Então, agora já ganhei um presente, né, que foi a Maria Aparecida, né, que é a minha afilhada, que a gente batizou há poucos dias, né, está aqui para também ajudar nesse momento, né. Então, é uma inspiração também ter uma Aparecida aqui entre nós, né. Mas eu vou falar sobre algo assim que norteia a nossa vida, né, que é a palavra. E que se todos nós hoje estamos aqui, é porque sempre teve alguém que deu o passo de viver a palavra. Senão nós não estaríamos aqui com certeza, né? E é muito importante esses dias que nós vamos, pelo menos esse dia de preparação hoje, por conta de que nós vamos fazer algo bem maior, né? Que é fazer uma apresentação, vocês vão se tornar grandes artistas, né? Porque a gente sabe o quanto que vocês vão fazer bonito nesses dias lá no palco em Aparecida. Se vocês já assistiram ao show do Genrosso, a gente fica impressionado com aquilo que vocês preparam em 2 dias e apresentam no dia do show. Mas mais do que apresentar algo no dia do show, é levar Deus para as pessoas. Por conta que não adianta nada de nós fazer bonito no palco, e por outro lado a gente vê um ou outro aprontando, né, e destruindo aquilo que os outros estão fazendo de bonito, né? Então, é um momento de preparação, onde eu me preparo para levar Deus para as pessoas, né? Onde eu me preparo para que o meu homem novo reflita nesses dias lá, nesses momentos que nós vamos ter em Aparecida. E é muito importante isso. Ontem eu estava com o Frei no hospital, e nós assistimos a novena lá direto de Aparecida. E foi tão bonito assim, já no início falaram da fazenda, né? Mostraram vocês todos na televisão, a gente viu os rostos das pessoas que a gente conhece, né? Falamos, olha fulano, fulano. É uma coisa bonita, porque estão mostrando nós estamos mostrando a nossa cara, a nossa identidade, né? Fruto daquilo que eu vou falar, né? Que é fruto sobre a palavra, aquilo que eu consigo realmente viver. Isso é muito importante, né? Porque é a nossa vida que nós estamos transmitindo, é a nossa vida que nós estamos levando lá fora. Então, assim, acho que fica esse convite, né, da gente se preparar o nosso coração para isso, né? Mais do que eu ir fazer um show ou ir dançar, não, eu estou levando Deus para essas pessoas que estão indo lá nos ver, né? Então, assim, para mim, a palavra nos últimos anos, né, ela realmente norteou a minha vida, né, porque ao longo desses anos todos vivendo na fazenda, eu cheguei na fazenda em 1997. E cheguei fruto da palavra, porque eu já fazia experiência da palavra fora, né. Eu já conhecia a fazenda através do movimento, quer dizer, já procurava viver a palavra, né, então, o que me encantava na vida da fazenda era a experiência que os internos da fazenda faziam. Porque às vezes eu me sentia envergonhado com as experiênciazinhas pequenas que eu fazia, e vocês, aqueles que estavam lá na fazenda, davam um show nas experiências. Eu procurava sempre, eu lembro que por muito tempo eu acompanhei um grupo de jovens, né? E eu procurava alimentar esse grupo de jovens com as experiências dos que viviam na fazenda. Porque nos ajudava muito mais a gente a se lançar, a fazer a experiência da palavra, que é o que norteia a nossa vida, né? Deus nos chama, com certeza, através da palavra, né? Assim, uma das palavras que mais famosas, né, e mais importante para todos nós, né, é uma que, com certeza, vocês sabem quem disse, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quem é que falou isso? Maria. Esse sim gerou tudo isso daqui, porque gerou Jesus. Imagina uma Maria que dissesse, não, eu não estou preparada, ou eu sou jovem demais. Maria não questionou, automaticamente ela respondeu. O sim dela foi automático, né? Maria aceitou a proposta de gerar Jesus. E mais do que isso, a gente vai ver depois também no pé da cruz, né, quando Jesus fala para Maria, né, e para João, filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Ali Jesus doava
para a humanidade uma mãe, né? Uma mãe espiritual. E como Maria viveu essa frase, né? É impressionante. Se nós vemos a nossa história em relação à Nossa Senhora Aparecida, né? Essa preocupação de Maria, talvez num tempo até dramático da nossa história, porque estávamos vivendo a escravidão no Brasil, surge uma mãe, né? Num rio, é pescada por pescadores, e gera todo isso que a gente vê hoje, né? Toda essa devoção em torno de Nossa Senhora, aqui no Vale do Paraíba. Mas também não é só aqui, né? Esses dias eu tive a oportunidade de ir no México, né? E vi quanto é bonito a devoção também a Maria lá. E não é só a Nossa Senhora de Guadalupe, não. Tem outras Nossa Senhoras que têm santuários também, com grandes peregrinações. Então é bonito esse sim que Maria deu, né? De aceitar a humanidade. Não é só, depois temos em Angola, tem uma grande devoção por Nossa Senhora Muximba, parece que é o nome de Nossa Senhora lá. Em tantos outros lugares, Medjugorje, Nossa Senhora de Fátima, essa preocupação que Maria realmente, naquele sim que ela deu lá no pé da cruz, né, de assumir nós como filhos, né? Quer dizer, a Maria nos motivou também a viver a palavra. E a gente vê assim o quanto que é bonito a devoção de um povo, né? Um povo que faz sacrifícios, né? A gente vê, fazem caminhadas e vem de encontro a essa mãe aqui no santuário, né? Então a gente nota assim que Maria realmente assumiu a vida da palavra. Fez com que esse sim gerasse tantos outros sims, né? E eu acredito assim que também depois a gente vai ver com a vinda de Jesus, né? Porque aqui diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Elas existia no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. Tudo que existe foi feito através dela. Nela está a vida, e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, Jesus, aquele que viria habitar entre nós, que viria ser a própria encarnação da palavra, né? Depois ainda completa. O verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus. Mas esse mesmo verbo, afirma São João, fez-se carne. Por isso, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é realmente o verbo de Deus que se fez consubstancial a nós. Assim, a expressão palavra de Deus acaba por indicar aqui a pessoa de Jesus Cristo, Filho eterno do Pai e feito homem. E é interessante, né, porque quando a gente diz, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, Jesus Cristo, mais do que pregar, Jesus Cristo vivia. Ele nos mostrou com exemplos, né? A gente não precisa dizer as palavras, mas aquilo que Jesus fez. O período que Jesus viveu entre nós, Jesus praticou a palavra, né? Ele foi aquele que curou, que ensinou, que esteve junto com os apóstolos. Quer dizer, ele teve uma vida, ele viveu junto, ele praticou. Os apóstolos aprenderam com certeza, mais do que nunca, pela vida de Jesus, na prática. Por isso que a gente diz, o verbo divino se fez carne, quer dizer, a própria carne do próprio Deus que habita entre nós, que se faz um com nós, porque Jesus experimenta as nossas fraquezas, né? Jesus se faz um com os pecadores, mas não se faz um no pecado com eles. Quer dizer, Jesus experimenta a nossa humanidade. Não é um Deus que disse coisas, né? É um Deus que viveu entre nós e mostrou que todas as nossas fraquezas, aquilo que nós vivemos e experimentamos no dia a dia, a gente pode realmente superar, que a gente realmente pode, através da vida da palavra, superar e crescer nisso.
Eu lembro assim que logo nos primeiros anos que eu estava na fazenda, acho que era no primeiro ano que eu estava vivendo na fazenda, aconteceu que nós estava começando a fazenda de Rio Brilhante. Eu morei lá por conta de quase um ano. E lá nós sofremos um acidente logo no início que começou a fazenda. E eu fiquei muito machucado, fiquei no hospital, levei quase 50 pontos, né, principalmente na cabeça, fiquei muito machucado. E eu nunca tinha sofrido um acidente, eu estava longe da minha família, né, que eu morava no sul e estava no Mato Grosso do Sul. E me passou pela cabeça, assim, de abandonar a experiência, né, por conta daquilo que eu estava sofrendo. Eu lembro que naqueles dias a palavra era: quem colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno do meu reino. Essa palavra foi chave para mim, porque automaticamente eu assumi o meu papel, eu logo entendi que o meu lugar era lá e que eu deveria, junto com meus irmãos, também fazer a experiência, porque não era só eu que estava sofrendo, tinha pessoas até pior do que eu. E foi uma experiência muito bonita, por conta de que, no início, não é que a cidade nos aceitava naquele contexto lá, nós estávamos dentro da cidade. E depois, com a vida, com aquilo que nós estávamos vivendo, as pessoas começaram a se aproximar de nós, procurar entender a nossa vida, né? Então, o exemplo daquilo que nós vivemos entre nós, em comunidade, gerou um relacionamento com a cidade. Então, essa palavra ficou muito forte, muito marcada no meu coração. Então, eu sinto assim, que ao passar do tempo, essas palavras, se eu perguntar com certeza para cada um de vocês, muitos de vocês têm uma palavra que fala forte ao coração. E é justamente essa palavra que nos sustenta, não só no dia a dia, mas também sustenta a gente na vida lá fora. Porque nos últimos tempos, a gente tem acompanhado os grupos GEV, os grupos Esperança Viva. A gente tem feito as escolas, então isso tem possibilitado a gente viajar nas regiões e conhecer o que cada região está fazendo. É lindo ver o trabalho que os GEV estão fazendo lá fora. E é uma expressão do nosso carisma, quer dizer, eles estão levando a palavra de Deus para fora dos muros da fazenda, não é só mais dentro da fazenda. Os grupos fazem ação social muito bonita, gerando vida, gerando visibilidade lá fora. Tem um grupo de Recife que faz um trabalho que se chama Ronda. Então eles saem um determinado dia da noite, levam comida e vão conhecer os moradores de rua. Isso eles já fazem há algum tempo. E com isso, eles conhecendo as pessoas e levando alimentos, eles veem a necessidade de cada um. Com isso, não só eles estão vivendo a palavra, mas eles estão sendo instrumento da palavra, visível no mundo. Porque muitas vezes a gente vive uma experiência, mas fica para nós. E às vezes, muitas vezes, nós não expressamos essa experiência. Mas eles não. Eles estão no mundo, vivendo e expressando esse amor de Deus lá. Quando eu vejo, por exemplo, aqui Guaratinguetá, junto com o GEV de Potim, né, que faz uma experiência tão bonita no presídio, né? Quer dizer, estive preso e me visitastes, né? Quer dizer, a palavra sendo levada para dentro dos muros também. Lá, o GEV de Picos também faz o mesmo movimento de levar a palavra de Deus para dentro dos presídios. E eu lembro que essa mesma palavra, né, estive preso e um dia me visitaste, um dia para mim assim quebrou um grande tabu dentro do meu coração. Eu tinha pânico só de pensar em visitar um presídio. Assim, achava que não era comigo, eu não tinha capacidade para enfrentar isso. E não, realmente, nunca passou pela minha cabeça. Mas eu morando no Rio de Janeiro, uma vez eu vi uma manchete estampada nos jornais. E era um jovem que tinha matado a avó. E eu conheci o jovem através das tatuagens, porque ele tinha vivido comigo na fazenda de Teresópolis há algum tempo. E assim para mim foi
eu tomei um choque, porque logo falou no meu coração, né? Que cristão sou eu, que diante de uma situação como essa, vou me acovardar e não vou viver a palavra, não vou me lançar, não vou ir atrás dessa pessoa que eu sei que hoje está sofrendo. E eu lembro que, naquela época, os pais dele viajaram e deixaram ele só no Brasil. E ele tinha só 17 anos. Eu sabia que a avó dele era uma pessoa que ele amava mais do que qualquer outra pessoa. Através disso, quer dizer, através das drogas, do excesso de consumo de droga, ele matou a avó numa grande fatalidade. E isso, realmente, com o passar do tempo, para mim foi um esforço sobrenatural de eu poder fazer, de ir até o presídio e encontrar ele. Mas foi uma experiência muito bonita, porque a partir daí eu entendi que não tinha nada demais de eu viver dentro de um presídio, de estar lá com eles. E foi 1 ano que eu acompanhei ele. Então, todos os domingos, sempre que eu podia, eu estava lá. Depois eu criei relacionamento com a equipe do presídio, eu ia dia de semana, eu não ia mais só na visita, mas ia quando eu podia, que eu tinha a possibilidade de estar no Rio de Janeiro, eu estava lá para visitá-lo. E para mim, essa palavra, ela quebrou um tabu que eu tinha dentro do meu coração. Eu precisava melhorar, né? Eu lembro que o passo seguinte que eu dei foi, porque como a lei no Brasil, quando um jovem completa 18 anos, ela permite que você pegue a guarda desse jovem, Deus, e que você se responsabilize por ele fora. Eu sabia que era um passo muito grande que eu deveria dar, mas eu sentia no meu coração que realmente eu precisava fazer isso. E aí eu dei esse passo. Peguei a guarda dele, ele viveu quase 2 anos comigo, e eu tive algum tempo atrás, eu estive na Alemanha, né, e estávamos visitando um campo de concentração lá, e tinha um jovem tatuado que ria, olhava para mim, eu achei estranho, porque eu estava na Alemanha, ninguém me conhece, e aquele jovem caminhava e me olhava, e eu já estava sentindo chateado com aquela situação. E depois eu percebi que era esse jovem, né, que eu acompanhei no presídio, agora ele vive na Alemanha há alguns anos, né, e está tocando a vida dele naturalmente, normal. Quer dizer, eu sinto assim que foi uma vida que Deus resgatou, né, porque se tivesse ficado num presídio nosso, com certeza hoje nós teríamos nas ruas mais um marginal. Porque a formação, muitas vezes, que se dá dentro dos presídios, não é que recupera, que ajuda as pessoas a desenvolver uma vida digna, né? Então eu sinto assim que a palavra, quando a gente coloca ela em prática, ela alimenta o nosso homem novo, né? E faz com que o nosso homem velho, ele aos poucos vai adormecendo. Não é que ele vai deixar de existir, mas ele vai adormecer dentro de nós, com naturalidade. E é um exercício contínuo que a gente tem que fazer. O ato de amor que eu fiz ontem, ele não serve mais para hoje, né? Hoje eu tenho que me esforçar para realmente viver a palavra. Então, é sempre essa coisa contínua. Mas Deus nos fala sempre através da palavra. Por isso que na recuperação existe, o que norteia a nossa recuperação é a palavra. E eu sinto o quanto eu fui me recuperando também esses anos todos. Esses dias um menino mexicano que estava aqui na peregrinação, ele perguntou para mim, quantos anos faz que você se recuperou? Eu disse para ele, eu ainda estou me recuperando. Porque eu sinto que é isso mesmo, cada dia eu venço uma etapa, cada dia eu melhoro mais. É um processo, né? Como o vinho, né, que se coloca num barril e deixa ele envelhecendo. Se eu vou alimentando o meu ser através da palavra, isso com certeza vai norteando a minha vida e o meu ser cada vez se torna melhor.
Deus me deu assim uma grande oportunidade de viver por 10 anos na África, né? Isso para mim foi um grande presente. Até se eu pudesse escolher de não ter saído de lá, eu teria ficado lá. Mas a gente escolhe Deus, a gente não escolhe os lugares, né? Então, nós tínhamos um lema, nós tínhamos uma placa na missão onde nós estávamos, que dizia que todos sejam um. Era a nossa palavra de vida. Então, quer dizer, se fazer um com todos. E nós tínhamos que colocar isso em prática, porque que incoerência, né? Nós na missão lá, quando nós chegamos como Fazenda da Esperança, era só nós que vivíamos lá. E depois chegou uma comunidade de padres, foi viver conosco. Chegou uma comunidade de irmãs, que foram viver conosco, que são aqui de São José. A comunidade Obra de Maria, que foi, assumiu os internatos, depois de alguns anos, para a gente começar a recuperação. Então, era um processo contínuo de realmente fazer-se um. Não só ter uma palavra grifada no muro, mas de fazer o exercício de ser esse instrumento também visível daquilo que a gente está pregando. Eu lembro assim que nós chegamos num país após guerra, então naturalmente ainda tinha os guerrilheiros do partido oposto que viviam muito escondidos nas matas, né? Eu lembro que um dia eu vivi uma experiência muito forte, né? Porque nós costumávamos atravessar as montanhas para ir numa cidade vizinha, e no meio do caminho fomos parados por um grupo dos guerrilheiros. Eu tinha muito medo, porque quem dirigia para a gente sempre falava que ia jogar o carro em cima deles e ir embora. E na hora eu segurei ele, né, porque a ideia dele provavelmente seria essa, e disse, não, nós não estamos aqui escolhendo lados, né, nós estamos aqui para amar o povo, para fazer o bem, nós não vamos fazer isso. E eles pediram para subir no nosso carro, eles todos armados. Quer dizer, não é que sobre muita alternativa, né, quando você está numa situação como essa, mas realmente experimentar isso, de não fazer uma escolha por um lado ou por outro, né, mas de viver o amor a Deus naqueles que se apresenta naquele momento para nós. Eu lembro que eles subiram e poucos quilômetros na frente eles desceram, né, mas ficou o sentimento assim, de não ter medo, né, porque Deus está conosco. Se Deus está conosco, Deus gera vida, Deus nos leva, Deus nos conduz. E em segundo, a gente não quando a gente está num país de língua que você é estrangeiro, você está num outro país, de não fazer escolhas, você está lá por todos. E era bonito porque a gente tinha esses dois relacionamentos, tanto quanto o partido do governo, como também aquele grupo que ainda pertencia aos grupos dos guerrilheiros, que hoje está bem mais diluído. Então, era sempre mais esse exercício constante de praticar e viver a palavra. Quando nós íamos, por exemplo, eu ia uma vez por semana, eu ia numa comunidade rezar. Levava a Eucaristia, procurava aprender um pouco da língua, né, porque era uma outra língua, e me fazer um com aquelas pessoas que viviam lá. E eles sempre convidavam, vem um dia para dormir aqui, vem um dia para dormir aqui. Eu tinha muito medo, porque as casas são muito abertas, né? Sempre tem acidente com cobra, com esses bichos que são venenosos, né? Então, eu criei um mecanismo, né? Eu levava um mosquiteiro, né? E lá não se usa colchão, dorme na esteira, né? E cercava todo ele com mosquiteiro, porque para me sentir seguro. Mas era uma maneira também de eu poder viver com eles aonde eles estavam. A alimentação, para mim, era uma das coisas mais difíceis, era a alimentação. Mas quando você vive numa comunidade, quando você vive num país diferente, você não aceitar comida, às vezes é uma grande ofensa. Porque eles fazem aquilo com carinho para você. E muitas vezes, por exemplo, a África tem essa coisa de comer inseto, né, de comer rato, essas coisas, é natural entre eles. Que para mim é uma grande dificuldade. E eu lembro assim, o carinho que eles faziam, né? Sempre um ovinho mexido quando estava nesses lugares, né? E faziam também, lá tinha rato, tinha outros insetos que comiam com naturalidade, né?
mas eu comia o ovinho, né? Mas eu sempre lembrava, né, na hora de comer, que aquela colher que mexeu o ovo também foi a mesma colher que mexeu o rato, que mexeu o inseto, né? Mas de eu realmente fazer a experiência de comer, né? De fazer unidade com eles. Então, assim, foi muito tempo essa preparação, né? De viver no meio deles. Eu peguei 56 malárias lá em Moçambique. Dividido por 10, dá 5,9 malárias por ano. Mas eu tinha tão forte essa questão de viver esse relacionamento com Deus, que eu já tinha um lugar até onde eu poderia ser sepultado se eu morresse lá. Eu era pronto a dar vida naquele lugar onde eu vivia. Porque Deus um dia me escolheu, Deus um dia me ajudou a eu poder fazer essa experiência, né? E é bonito quando a gente vê, assim, com o passar dos anos, né? Hoje, por exemplo, tem uma outra frase famosa, né? Que é a frase do Nelson, né? Fiz-me um com os fracos, né? Para poder ganhar alguns, né? Quer dizer, uma frase que o Nelson viveu há 34 anos, né? O fruto dela está aqui hoje. Nós somos fruto dessa palavra vivida há tantos anos atrás. Quer dizer, a palavra vivida, ela gera frutos, cada vez mais gera frutos. Outros vão vivendo, outros vão percebendo. O próprio cristianismo, né? Se não fossem os apóstolos, que eram só 12, que começaram tudo isso, geraram tanta vida, né? A experiência de São Paulo, né? Uma experiência tão bonita, tão forte. E São Paulo motivava as comunidades sempre a viverem, né, o Evangelho. Escrevia tantos escritos que a gente tem de São Paulo, tão bonito que a gente aprende até hoje com ele, né? Tudo isso foi viver a palavra, gerar a palavra, levar a palavra. E a gente pode pensar que é uma coisa para a gente viver só dentro da fazenda. Mas não é verdade. Quando eu falei dos GEV, é para que também a gente compreenda que tudo isso também é para a gente levar e viver lá fora. Que toda essa vida que a gente procura viver dentro da fazenda, também é para a gente levar para as pessoas, por exemplo, que nós vamos encontrar nesses dias, né? É um convite que Deus nos faz, é um convite que Deus nos orienta no dia a dia, através da palavra, que nos conduz, né? E que vai nos levar, com certeza, cada vez mais para Ele, né? Bento XVI, ele fala uma coisa muito bonita que eu trouxe aqui. Ele diz assim, isso foi numa catequese que ele fez para um final de ano. Deus assumiu a condição humana para curá-la de tudo aquilo que separa dele, para permitir-nos chamá-lo no seu Filho unigênito, com o nome de Pai. Ser verdadeiramente Filho de Deus. Santo Irineu afirma, esse é o motivo pelo qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se transformasse no Filho de Deus. Esse é um convite que fica a todos nós, né? Da gente procurar com a nossa vida, com aquilo que a palavra nos pede todos os dias, cada vez mais fazer essa escolha de Deus, por Deus e para Deus. Porque isso, com certeza, nos conduzirá por algo muito maior que a gente nem compreende hoje. Se eu vejo esses 20 anos que eu vivi dentro da fazenda até agora, eu nunca pensava em viver 20 anos dentro da fazenda. Mas aceitei o convite de hoje, fui aceitando o convite de amanhã, e todos esses anos foram gerando essa vida, e que foi me sustentando, que me sustenta até hoje. Esses dias eu fiz a experiência muito de ficar com o Frei, né? E o Frei estava fazendo procedimento para exame, que é muito complicado, né? E é o que mais faz sofrer é o procedimento para fazer os exames, né?
Mas eu via as experiências que o Frei faz, é concreto dentro do hospital, sabe? De ajudar nas pequenas coisas, de agradecer a comida quando vai comer, né? De se preocupar se a gente comeu. São coisas tão simples, mas ele está sempre atento a isso. E é ele que está doente. Então, motiva a gente isso, sabe? Porque são coisas, o Frei levou essa vida para dentro da paróquia, quer dizer, o Frei trouxe essa vida, né? O Frei gerou essa vida de viver a palavra. Se um dia o Nelson se aproximou da esquina, foi para viver a palavra, né? Se hoje a Lúcia e a Iraci estão conosco, é porque elas sempre foram motivadas e viveram a palavra. Então, quer dizer, olha, os nossos fundadores hoje nos dão uma lição daquilo que eles viveram até hoje. Se a obra cresceu tanto quanto cresceu, foi porque eles deram a vida por essa obra. Eu lembro uma experiência que nós vivemos alguns anos atrás com o Frei. O Frei começou a falar do Papa vir na fazenda. E entre nós, principalmente eu não acreditava nisso. Depois, vendo o Núncio um dia aqui falando, eu vi que não era só eu que não acreditava. Muitos outros não acreditavam. Mas o Frei era convicto. Nunca o Frei falou na possibilidade. Ele falava que o Papa vai vir na fazenda. Ele colocou isso no coração e ele começou a imprimir isso no nosso coração. Quer dizer, ele foi o primeiro que acreditou, né? E começou a motivar a todos nós vivermos essa experiência, que nós não tínhamos. Quando eu vi o Núncio falando a experiência, acho que foi no São Libório, o Núncio falou que nunca tinha visto um alemão tão irracional, de achar que o Papa ia vir aqui. Isso depois do Papa ter vindo aqui. Mas o Frei colocou isso no nosso coração. O Frei foi colocando de um modo de que todos nós começamos a acreditar. E tudo esse acreditar gerou a vinda do Papa aqui. Gerou isso. Quer dizer, o sonho que nasceu no coração do Frei, passou para o nosso coração, passou para muitos outros corações e gerou a vinda do Papa aqui. Então, vale a pena viver a palavra? Vale e muito. Porque a palavra gera vida, a palavra faz a gente se aproximar de Deus, a palavra recupera, a palavra cura, né? A palavra consola. Tudo isso vem da palavra. Mas a palavra a gente tem que viver sempre. Não é só procurar Deus quando a gente está passando por dificuldades. A gente tem que procurar Deus todo dia. A gente tem que lembrar de Deus quando a gente vai receber o alimento. A gente tem que lembrar de Deus quando a gente realmente passa por dificuldades. A gente tem que lembrar de Deus para agradecer as graças que chegam todos os dias na nossa vida. É necessário que a gente faça esse exercício. Nós somos filhos de Deus e com certeza um dia vamos estar junto dele. Ele nos chama todos os dias a viver esse relacionamento com ele. Então que fique isso no nosso coração, né? De sempre, cada vez mais, viver a palavra, né? Que a gente realmente, através da palavra, possa chegar também a outros corações. E fica também o convite para esses dias, né? Da gente realmente ser esse filho de Deus que leva a palavra aos outros, que a gente prepare o nosso coração realmente para mais do que fazer um show, a gente levar Deus àquelas pessoas que vão estar nos assistindo lá em Aparecida. Porque é esse o convite que Deus nos faz hoje, de levarmos Deus a muitos outros. Tá certo? Obrigado.